Eita, que a situação no deserto foi de mal a pior. Teve treta do Guimê e do Sapato. Que história é essa? Como aconteceu? Bom, vem comigo. Eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação, o relatório completo de tudo o que aconteceu nessa madrugada na festa da líder Bruna Grifal, a festa Grécia, minha gente. A Bruna, inclusive, se emocionou quando escutou a música dela tocar, né, no BBB 23. A música dela, Bandida, foi lançada enquanto ela tava na casa, tocou por lá, ela dançou, cantou, fez a dancinha, a Larissa junto, mas teve climão, né, com a Kay. Por quê? Primeiro que a Kay tava de preto. Eles tinham meio que combinado de branco, assim, umas cor claras, porque era uma vibes Grécia, né? Mas minha gente, ela foi de preto. Foi. E quando tocou a música, eu precisava ver a cara dela andando em volta. De mal a pior, uma cara de ranço. A moça tava pistolada. Pois é. Bom, daí inclusive foi a própria Kay, Domitila e César que eles foram conversar. Eles estavam falando exatamente sobre o jogo e aí, né, o César disse assim: pô galera, deixa eu falar uma parada aqui com vocês. E elas não choram. E ele, não é isso. Eu tava pensando agora, será que o Brasil tá contra a gente? E a Kay, bah, cara, eu não sei. E a Ludmilla, não pensa nisso agora, Black, não pensa nisso. Só que daí, o César falou, sei lá, vai que eles estão queridos e a gente não. Só que daí, a Kay começou a falar que o público pode gostar deles exatamente por eles estarem isolados, que do nada o público pode ter eles como favoritos. E ela falou, mas eu também acredito ao contrário. E se lá fora realmente a galera começar a gostar da gente do nada, porque tá vendo que a gente tá ficando isolado? Eu vou continuar assim. Babado, né? Bom, já o Guimê e o Alface começaram a conversar. E é agora que a história começa a desandar. Quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance. Aliás, pra você não perder nada do que acontece dentro e fora do BBB 23, se inscreve aqui no canal, tá? É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto você não perde mais nada. Eu, de Nogueira, trago todas as informações, tintim por tintim, em ordem cronológica. É aqui que você entende tudo, com todo tipo de conteúdo. Vídeo longo, vídeo curto, live. Tem todo o conteúdo pra você entender direitinho o que rola, tá? Pois bem, eu já tinha falado por aqui da conversa que o Guimê e o Alface tiveram ontem à tarde. Eles já estavam falando sobre o jogo, falando sobre um afastamento do Sapato, falando sobre prioridades. O Guimê deixa claro que o Sapato não é uma prioridade deles, eles falaram do Desimpedidos também. Então essa história ela já tá vindo desde ontem à tarde. Só que daí nessa festa isso se potencializou e terminou em uma grande treta. Por quê? Eles começaram a falar sobre o jogo e o Alface começou falando que acha que o Aquário não deve indicar ele e o Guimê junto por paredão, porque eles estão muito próximos. Só que o Guimê disse que não dá pra desacreditar, porque às vezes tem gente que vai agir na maldade. Já o Sapato e a Amanda também conversaram durante a festa, tá? E a Amanda disse que se ela pegar o líder hoje, ela vai indicar a Marvila pro paredão. Ela ainda disse pro Sapato que o César contou pra ela que ela é sim uma opção de voto lá no fundo do mar. E isso é verdade, tá? Inclusive, durante a festa, a Amanda conversou com o César, eles se entenderam, fizeram as pazes. O Sapato também conversou com o César, eles se entenderam. Inclusive, o Sapato questionou por que do César ter dito sobre isso pra Amanda, né? De que ela é voto lá. E aí ele quer perguntar pra Sara se ela sabe de alguma coisa. Só que daí a Amanda disse pra ele esperar um pouco, porque a Sara tava curtindo a festa, que não era pra falar sobre isso naquele momento. Pois bem, daí o Sapato já tava se sentindo meio ruim, já tava arregando. Porque quando ele voltou do paredão, ele disse que ele ia curtir a festa, que ele ia beber, que ele ia ir pro after dos CRI e tudo mais. Só que a Afasta Mal tinha começado, ele já tava dando pra trás. Já tava dizendo que ia deixar o after dos CRI passar e tal. Só que o Guimê disse, não, cara, a farra vai te fazer bem. E o Guimê disse assim, ó, eu vou fazer o after dos CRIs, mas eu vou ficar online pro jogo, você vai ver. Daí o Guimê conversou com o Sapato e com a Amanda sobre o Big Fone. E aí ele disse assim, ó, tem chance de vir algo, tipo assim, indique quem é trocado. Ele acha que a dinâmica vai acontecer mais uma vez antes da formação do paredão. E ele disse assim, ó, se eu atender de novo, eu não troco. Pra mim são eles dois, a Kay e o César. Mas se ninguém atender, quem vai rodar vai ser um de vocês. Disse o Guimê pro Sapato e pra Amanda. E aí ele deu um exemplo. Se a Marvila atender, ela manda você, Amanda. E o Papato.
Só que não é isso que vai acontecer, tá? O Guimê, inclusive, tava bem obcecado por jogo nessa festa, até indo pro lado do chato, tá? Ele falou de Big Fone com a Aline também, ficou falando com um monte de gente. Bom, já o Fred Desimpedidos disse que, mesmo não tendo a Amanda como a prioridade dele no grupo, ia levar ela pro VIP, porque ela tá um tempão na xepa e tal. E aí, a Amanda, que tava conversando com o Sapato, começou a falar sobre alvo. Eles estavam falando e tal, o Fred estava por ali também, e aí o Fred começa a conversar com o Sapato, e o Desimpedidos fala sobre a Kay. Ele disse assim, ó, ela tá começando a se contradizer nos bagulhos, ela não seria minha primeira opção de voto, mas se eu pegasse o líder, caso ela saia desse Big Fone, eu voto nela pelo jogo. Babado, né? Bom, daí o Ricardo foi conversar com o Fred com cara de sapato, que eles estavam conversando ali, o Ricardo chegou junto pra falar, e aí eles começaram a falar sobre as pessoas que não foram pro paredão. Daí o Sapato questiona quem ainda não foi pra Berlinda, né? E o Ricardo disse que tem muita gente. Então que eles tinham que começar a colocar essas pessoas que não foram, porque senão fica chato, que o público gosta disso e tudo mais. Ele também disse, o Alface, que é contra um top 10 onde a maioria das pessoas não foi pro paredão, porque ele disse que todo mundo tem que sentir essa tensão aí, esse negócio de ir pro paredão. Bom, a essa altura da festa, a gente conseguia perceber que tinha uma divisão muito clara, tá? Enquanto tinha gente dançando na pista, a Kay e o César estavam afastados num canto. E ela chegou a dizer, eu prefiro dançar aqui. E o César disse, é igual balada, bebê. Fica aqui nós dois assim, a Domi cola junto, a gente não precisa ficar lá no meio, no caso, na pista de dança, tá? Bom, beleza. Daí o Alface tava conversando com o Sapato, né? E aí o Alface disse assim pra ele, ó, você e a Sara não iriam pela casa por hipótese alguma. Muita gente não vota em você porque não tem motivo. Nesse jogo só ganha um. Aí o Sapato, tá, mas aí tem que ser coerente, né? Aí o Sapato, tu acha que o Fred tava muito forte lá fora? E aí o Alface disse que sim, ele não saiu de 2 paredões, né? Ele saiu por um mínimo detalhe. Nisso, o Alface disse, né, que já disse pra algumas pessoas na festa e que o que ele pensa do jogo. Só que daí ele vai conversando e tal, eu não sei o que, e uma história da tarde começa a incomodar. Porque o Alface recebeu alvo no queridômetro. E ele tava indo nas pessoas pra querer saber quem que deu esse alvo pra ele. Porque ele disse que ele vai votar nessa pessoa que deu o alvo. Só que ele não conseguiu descobrir quem foi. Eles até tentaram descobrir, tá? A Bruna disse que tem certeza que não foi ninguém do grupo deles, que não foi ninguém do deserto. E depois o Ricardo começou a questionar o Gabriel Santana e a Sara Aline sobre esse queridômetro. E aí ele levou 2 emojis de alvo, tá? E ele disse que um veio do César, mas que ele tem dúvidas de quem foi o segundo. Só que daí depois, a Kay tava conversando com o Gabriel Santana exatamente sobre esse questionamento do Ricardo, de quem tinha dado o alvo pra ele no queridômetro, tá? E aí a Domitila disse, né, pro César e tal, que quem deu esse segundo alvo pro Ricardo foi a Kay. E aí ela disse assim, ó, perguntou quem deu o alvo pra ele, perguntou pra mim, falei que não fui eu, ele tá pilhado perguntando pra todo mundo. E aí a Kay falou, ele tá perguntando pra todo mundo mesmo, deixa ele surtar. Só que daí a Sara aconselhou o Ricardo a não ficar pilhado com esse lance do queridômetro, porque alguém pode estar querendo colocar ele contra o próprio grupo. Ele disse que acredita, por conta da briga dele com a Bruna e tal, que alguém possa estar querendo botar fogo. Mas foi a Kay que deu. E ela disse, então deixa ele surtar, porque ele não tá nem aí. Bom, depois no banheiro, a Marvel e o Guimê estavam conversando. E aí, eles falaram sobre o fato do Sapato não querer participar do After dos Cria. E chamaram ele de comédia e vacilão. Então você já tá sentindo que tem um gostinho de treta vindo, né? Bom, aí antes o Ricardo tava conversando com a Sara e tal, e aí ele disse pra Sara que o Sapato quer perguntar se ela quer perguntar pra Sara se a Kay topou votar nele quando supostamente jogaram o nome nele na roda. Porque o Sapato queria conversar com a Sara, lembra que eu te contei? Só que a Amanda disse que não era pra ele falar naquela hora. Então, o Ricardo chega na Sara e fala, ó, o Sapato tá querendo saber de ti aí se a Kay botou o nome dele lá ou não, se a Kay concordou e tal. Aí a Sara achou estranho e quer saber por quê que o Sapato quer perguntar isso justamente pra ela. Daí a Sara ainda disse que a única pessoa da casa em que ela tem uma certa indisposição é o Sapato. E aí o Alface falou pra ela que ela tá no top 3, só atrás do Guimê, no top 3 dele, tá? Daí já começou a azedar, tá? Porque na festa, a Kay tava conversando com o César sobre todas as movimentações da casa. E aí ela chegou a dizer assim, olha lá, ó, a manipulação tá rolando solta.
E aí o César, várias indicações ali. E ela, que o Brasil julgue certo o que a gente tá vendo aqui dentro. E aí a Domitila falou assim, ó, já tô com medo do que é por certo. Só que depois a Kay disse que viu uma pessoa conversar com duas pessoas que estavam olhando pra ela durante o papo. É uma maniazinha de perseguição, né? Só que a Kay não tava com clima pra festa, nem ela nem a Domitila. E aí elas foram pro quarto, né, pistoladas, e aí a Kay disse que nem liga de estar sendo isolada, que ela nem se importa. Aí a Kay falou assim, ó, é isso que eu vejo que elas ficam pistola, no caso as meninas, né? Porque ela não liga, porque ela não demonstra que ela tá ligando, que ela não tá nem aí de ficar isolada. Aí a Domitila falou assim, ó, aquela coisa que eu falei pro Black, que você dá a impressão que todas essas coisas não te afetam, por isso que eu não gosto de chorar, porque se eu ficar chorando, as pessoas vão saber que isso me afeta, e depois eles podem estar usando isso de gatilho. Aí a Kay falou, por isso que o Guimê falou que eu sou posturada, porque eu não tô nem aí. E aí a Kay tava abraçada lá na cueca do cowboy e tal, e aí ela tava desabafando que tem que ter uma paciência pra ficar lá, que só por Deus. E ela ainda disse, paciência ficar olhando pra esse povo, velho, toda hora olhando torto, não fiz porcaria nenhuma pra ninguém, só o cowboy sair que todo mundo virou a cara. Ela ainda disse que quando ela tava com o cowboy ela tinha 15 corações no queridômetro, e que agora ela tem só 7. Babado, né? Bom, aí, meus anjos, a Marvel apareceu. Olha que a Marvel ela não tava só dançando. Ela desabafou e disse que se arrepende muito de não ter feito algumas coisas que sentiu que devia fazer, mas que agora já tá tarde. Não tá tarde, amada. Vamos lá, aparece. Aí o Sarah e a Mosca disseram que ainda tem tempo pra ela exteriorizar, pra ela mostrar as coisas dela no jogo e tudo mais. Pois bem, daí o pessoal começou a comentar sobre o paredão. Quem? Tava no papo o Guimê, o Ricardo, o Sapato e a Bruna. E aí, o Fred Desimpedidos começou a combinar um plano pra manter a Kay no paredão. Lembra que ela tá no paredão? Porque o Guimê atendeu o Big Fone e mandou ela e o César? Então, daí ele disse assim, ó, eu tenho uma chance em 13 de ser líder amanhã. E aí ele seguiu explicando que prefere indicar ela como líder pra que ela não possa participar do bate-volta. E aí ele disse assim, ó, caso tenha um bagulho de Big Fone pra trocar, eu falo pra tirar ela e coloco ela direto pelo líder, pra não ter bate-volta. Daí, especulando votos, o cara de sapato começou a pedir conselhos pra Amanda e pro Fred sobre conversar ou não com a Saraline. Lembra que ele queria? Então, ele quer perguntar se a Kay foi a favor quando a Sarah colocou ele no paredão. O Fred disse que não vê problema dele perguntar, mas acha que ele não é o foco de votos nessa semana. Daí a Amanda acha que não é melhor ele perguntar nada, que é pra ele ficar quieto. É que a galera tá falando muito de ir na Kay, e eu não tenho motivo pra ir, disse o Sapato. Então o Sapato começou a se preocupar em ter que votar na Kay, em todas essas movimentações contra a Kay, e ele não tem nenhum motivo. Então ele queria conversar com a Sarah pra ter certeza a respeito disso, pra ele ter um motivo daí depois. Só que daí depois a Amanda falou mais com o Sapato, e ela aconselhou o Sapato a tirar as dúvidas com a Kay antes de pensar em votar nela, porque, segundo a Amanda, Gusquet era sincero com ele, Sapato. Só que ele não sabe que não era, né? Bom, daí começou o desconforto, tá? O Guimê chamou a Sarah pra desabafar sobre a situação entre ele e a Kay. Ele disse o seguinte, respeito o sentimento de tristeza e mágoa, mas não respeito a partir do momento que ela fala que eu mexi com ela. Ele ainda disse que já sentia um clima estranho na convivência dele com o Gusquet dentro da casa, e aí ele resolve perguntar sobre o dia da formação de paredão, se o pessoal do fundo do mar tava combinando de votar nele como opção de voto. E aí ele questionou se a Sarah votaria nele. Ela disse que conversou com um grupo que não queria votar nele naquele momento. Daí, depois da Sarah explicar que o fundo do mar tinha montado de fato uma estratégia para colocar o Guimê e levar ele pro paredão, ele disse que se sente confortável então em votar na Sarah. Daí ele foi falar com o Sapato. E ele abriu o jogo e tal, aquela coisa toda. Então, o Guimê continuou falando com a Sarah. Ele disse que ficaria incomodado com ela se ela comprasse uma briga que não era dela, como uma pessoa que fez dentro da casa. Então, a gente dá a entender que é do Sapato que ele tava falando. E aí ele disse assim, ó, a única atitude que ferrou minha relação com ele comprou uma briga que não era dele. Quando ele fecha com Cowboy e Kay, assuma suas consequências. O Cowboy e a Kay me desmereceram, me trataram mal e eu sei o que eu senti. Eles jogam e eu jogo, quer bater de frente? Bato de frente também, eu não vou arregar. Então o Guimê fala isso pra Saraline e a gente entende que ele tá falando do Sapato. E é daí que o negócio começa a desandar.
Na festa do líder, o Guimê e o Ricardo estavam falando então sobre as suas prioridades. O Guimê fala da proximidade dos aliados dele com a Sara, com o Gabriel e com a Marvila. Daí a Bruna disse que confia nessas pessoas. O Ricardo também estava nessa conversa. E ele disse que conversou com o Sapato e disse que caso ganhe o anjo, pretende dar essa imunidade pra Sara Aline, tá? O Ricardo disse. Bom, todo esse papo de conversa que vai vir à tona aí, um papo do Sapato fazer um grupo novo, ele, o Gusquet, aquela coisa toda. Esse papo de novo grupo aconteceu na academia, dia 7 de fevereiro. O Gustavo que sugeriu pro Sapato para eles formarem um novo grupo, mas ele ficou meio assim na época, tá? Bom, daí o MC Guimê, que tava conversando ali com eles, né, com o Ricardo, com a Bruna e tal, ele falou sobre o Sapato e disse que não se conecta tanto com ele. Ele disse, eu amo esse cara, mas ele chegou no momento que ele fechou mais com o Cowboy do que comigo. O Guimê, na festa, chegou aí pro quarto e disse pra Bruna que o Sapato não tá mais no top 5 dele, porque priorizou o seu maior rival, que era o Gustavo. Daí, na festa, o Guimê foi conversar com o Sapato. Ele foi falar com o Sapato, dizendo que vai chegar o momento que eles vão precisar se votar entre eles e que por isso ele vai precisar ver quem ele vai priorizar. E aí ele disse assim, ó, tu é meu irmão, quero levar a amizade pra sempre, mas eu e você temos embates de game, porque querendo ou não, acreditava muito em um cara que era o meu maior adversário aqui dentro. Pode ser que um dia eu priorize o Fredinho do que você. Aí o Sapato falou, pode ser? Normal, pô. Aí ele não é desrespeitar, mas é que o game tá chegando numa situação que vai acontecer isso, disse o Guimê pro Sapato. E aí durante a conversa, porque o Ricardo aparece por ali também, o Ricardo disse que se precisar ficar entre a Sara e o Sapato, vai priorizar a Sara, já que ela é o top 3 dele. E o Sapato disse, né, e aí o Guimê ainda disse que o Sapato fechava muito mais com o Cowboy do que com ele. E ele chegou a dizer assim, ó, chegou um momento em que tu acreditou mais nele do que em mim. Depois de escutar que o Guimê pode votar nele entre Fred e tal, o Sapato disse que não é a hora de falar sobre isso. E ele, olha, vocês estão viajando de conversar isso agora, eu vou ir lá dormir. E aí o Guimê disse assim, sabe o que eu fiquei chateado? Quando você teve a oportunidade de fechar com o Mano, com o Gustavo, que era meu adversário, você fechou com ele, só isso. Aí o Sapato, eu votei? Eu votei com ele? Aí o Guimê, não votou com ele, irmão, mas ia votar. Aí o Sapato, não, para. Quando você não estiver bêbado, a gente conversa. Aí o Guimê, tá me tirando de bêbado, então? Você acha que eu não tenho visão? Tu tá me tirando de louco? Aí o Sapato, tu tá falando que eu ia fechar com o Mano contra você? Aí o Guimê, eu não tô falando que ia fechar contra eu, mas que ia fechar com o cara que não jogava comigo. Guimê se perdeu na jogada, né? Depois, o Guimê começou a repercutir sobre episódios passados. E aí ele ainda disse assim, ó, agora eu te dou uma ideia. A Bruninha presenciou uma conversa sua do Cowboy e Christian sobre criar um novo grupo. Essa conversa do dia 7, tá? Só que daí, o Sapato disse pra ele, né, disse que não. E ele chama ela aí então. Gente, o Guimê tá viajando. Daí a Bruna chega, é questionada sobre esse lance desse novo grupo. E aí falou assim, ó, a gente conversou sobre aproximar afinidades e criar um grupo. E ele, eu falei sobre criar um grupo? O Sapato questionou e ela, você não, mas eles falaram. Você tá comprando uma briga por uma besteira, você vai rever isso depois, eu não vou falar mais nada agora, porque eu tô vendo que tá indo pra um caminho que não tem nada a ver. Eu não falei nada, disse o Sapato, você falou que me viu criando um grupo e isso é mentira. Disse o Sapato pro Guimê. E aí o Sapato questiona a Bruna sobre essa situação. E aí falou assim, ó, ele acabou de dizer que viu você falando sobre eu, Christian e o Cowboy criar um novo grupo. E aí a Bruna, né, fala que essa conversa aconteceu, mas que o Sapato não falou nada. E aí o Sapato continua negando. Só que daí o Ricardo aparece e aconselha o Guimê, pedindo pra ele esquecer esse assunto, porque o Christian e o Gustavo já saíram do BBB. O Ricardo ainda diz que o Guimê tá assim porque tá com rancor, que o Cowboy era amigo do Sapato. E aí ele continua e diz que o quarto tá junto com ele. E aí o Guimê falou, até então, porque não tava. Aí o Ricardo disse, olha, eu não sei por que o cara quando mirou em mim, ninguém tava, você tava, né, mas também tem aquelas atitudes, as pessoas estão com a gente, tem que estar 100% ou não tá 100%, já disse o Guimê. O Guimê falou, ó, ou tá comigo ou não tá. Aí o Guimê falou pra ele, você me deu o anjo, tu é o meu parceiro.
Daí, nesse momento, o Ricardo pediu pro Guimê calar a boca, porque ele já tava viajando. Daí, a Bruna tava ali conversando, e aí ela falou assim, ó, o lance do sapato é que ele tinha amizade com o cowboy há muito tempo. E aí o Guimê, não, há muito tempo não. E ela, desde a primeira semana, eles se conectaram. E ele, comigo não. Ele preferiu acreditar no mano do que acreditar em mim. E ela, para de ser criança. Eu te amo, mas você tá sendo criança. Você tá dando uma de vacilão. Só que o Guimê disse que gosta da Bruna e do Ricardo, que os dois estão no pódio dele, só que não vai falar mais nada. Só que quando a pessoa diz que não vai falar mais nada, aí que ela fala, né? O Sapato não gostou dessa conversa. E aí ele levantou e disse que ia dormir. Aí o Sapato foi tomar banho, foi se ajeitar, e o Guimê foi atrás dele do Sapato. O Guimê vai atrás do Sapato, e aí eles começam a falar de novo sobre isso. Chega a Bruna no banheiro também, o Ricardo também, e aí começa a confusão. O Guimê disse, né, chegou explicando que quando o Sapato chegou no papo entre ele e o Ricardo na festa, os dois estavam falando de jogo. E a Bruna disse que o Guimê ficou magoado com a aproximação do Sapato e do Gustavo. O Sapato disse que no jogo cada um tem as suas prioridades, que tem as suas conexões. Ele ainda menciona a questão do Ricardo e da Sara, que são próximos. Só que o Guimê, ele não quer deixar essa história sem resolver. Então ele quer falar com o Sapato e vai atrás do Sapato para resolver esse assunto. Ele disse que não estava falando nada demais com o Alface e com a Sara sobre prioridades e que só relembrou alguns passos do Sapato, como ser aliado do cowboy. O Guimê disse que não é questão de maldade e que todo mundo do deserto são prioridades para ele no jogo. O Guimê ainda disse que tá seguindo o coração dele quando disse que ficou sim chateado com o cara de Sapato. Só que o Sapato questiona por que o Guimê tá chateado com ele, tá triste com ele. E aí ele mencionou a separação dos grupos e tal. O Guimê disse que ficou chateado porque ele foi contra todo mundo para indicar o Gustavo e que o Sapato priorizava o Gustavo. E aí o Guimê falou assim, ó, mas eu posso ser sincero contigo, no meu coração me machucou. Eu tava correndo contra a opinião de todo mundo e eu tava fazendo o meu. Aí o Sapato, mas por que só seu, mano? Aí o Guimê, por que meu? Porque ninguém tava junto comigo, ninguém tava me apoiando, ninguém tava acreditando. Igual você se chateou com o mano quando todo mundo desacreditou em você. Aí o Sapato, mas não é questão de apoiando, é que cada um tem as suas prioridades. Só que daí, enquanto o Guimê tentava explicar o lance, o Sapato disse que o Guimê tava sendo agressivo. Aí o Guimê falou, se você não quiser, eu falo, né? Se você não quiser, eu saio fora. Vou lá tomar meu drink. Aí o Sapato, faça o que tu preferir, mano. Aí o Guimê, deixa eu falar? Calma, mano, calma. Aí o Sapato, você tá sendo agressivo. Aí fechou o tempo. Agressivo? Você tá achando que eu tô sendo agressivo? Aí a Bruna, olha, vocês dois estão se exaltando, tanto o Papato quanto o Guimê, vocês estão gritando. Aí o Sapato, depois de gritar, falou, eu tô gritando? E a Amanda, tá, tu tá gritando. Aí a Bruna entrou na conversa, disse que o cara de Sapato percebeu que quem são os aliados dele no jogo. E ele disse assim, ó, ele teve que tomar na cara pra perceber quem tava com ele e quem não tava. Só que o Sapato disse que não consegue entender essa conversa, né? Que o Guimê entrou numa brisa de fechar com o pessoal e tal, e que ele não tava entendendo o que tava rolando nessa história toda. Ele disse ainda que não entendeu o incômodo do Guimê e disse que a Sara é a prioridade do Ricardo, que isso não é um problema. O que tá rolando, né? Por que ele tá falando isso a essa altura? Que conversa é essa? Daí o Guimê continuava falando e tal, e aí o Sapato se estressou. Ele falou, cara, tu não tá deixando eu falar. E o Guimê, eu tô só concluindo, irmão. Aí o Sapato, tá, mas é que eu tô te ouvindo a falar 15 minutos. Aí o Guimê, não, mas eu tô ouvindo. Aí o Sapato perde a paciência, sai do banheiro e deixa o Guimê falando sozinho. Só que daí a treta rendeu, porque o Sapato voltou pro papo e aí os ânimos se exaltaram, tá? O Sapato disse que tá surpreso que o Guimê tenha levantado essa questão em um momento do jogo onde eles estão próximos, porque isso já passou. Aí ele falou, na segunda semana a gente não tinha a relação que a gente tem hoje. E me surpreende muito você chegar nesse exato momento em que eu tenho uma relação que eu achava que eu tinha contigo e soltar esse assunto. Você sabe da importância que você tem pra mim. Agora você tá dando uma de Sapato. Você tá jogando um negócio de semanas atrás. Se você continuar com esse pensamento, beleza. Pra mim, eu achava outra coisa, mas mais uma vez o meu coração me enganou. E aí o Sapato deu de costas. Só que o Guimê se irritou. Calma, irmão. Você vai falar e abrir as costas?
E aí o Guimê se irritou exatamente porque o Sapato abandonou a conversa, né? Aí o Sapato falou, agora você tá dizendo que agora tá criando vínculos com a Sara, que é uma pessoa que vota em mim. E eu falei, caramba, tu tá pegando uma parada de sei lá eu quantas semanas e tá comparando com a relação que eu tenho contigo hoje. Caramba, Guimê, se você continuar com esse pensamento, tudo bem. Pra mim eu achava outra coisa e mais uma vez o meu coração me enganou. Tá tudo bem. E aí o Guimê não gostou, falou, calma, que poxa é essa, né? E ele, pô, tô te ouvindo a falar 15 minutos, cara. E ele, então tá bom, mas daí dá o direito de você virar as costas pra mim? E o Sapato, não, mano, eu tô te ouvindo, só que eu continuo sem entender o que tá rolando. Ou seja, qual é o resumo dessa treta toda? O Guimê conversa com a Sara sobre as alianças dele no jogo. A Sara disse que prioriza as pessoas do aquário, mas o Guimê disse que não faria o mesmo com o deserto sem citar nome, só que a gente entende que é do Sapato. Depois dessa conversa com a Sara, o Guimê repassa tudo com o Alface. E na resenha com o Alface, o Guimê ainda comenta que tem umas pessoas do deserto que não estão no pódio dele. Ele diz que gosta de todo mundo, mas quando observa o jogo, consegue ver que o Desimpedidos e o Sapato estão fazendo um jogo diferente do dele, que é o que ele já tinha falado de tarde. O Guimê ainda relembrou que o Sapato foi uma pessoa do deserto que não quis priorizar ele. Guimê preferiu ficar com o cowboy. E aí ele buscou, né, todos os momentos em que o Sapato pôde jogar com ele, mas que o Sapato preferiu ficar com o cowboy. Daí o Sapato chega na rodinha e pergunta qual é o assunto. Isso lá na festa ainda, antes da treta acontecer. E aí o Guimê não quis mentir e contou pra ele que tava relembrando dos dias em que ele era aliado do cowboy. E é nisso que o Sapato, então, fica incomodado por o Guimê trazer toda essa história à tona, né? E aí o Guimê disse que não estava buscando assunto para discutir, mas disse que nesses momentos antigos entre ele e o Sapato, que isso podia pesar no futuro, quando ele fosse escolher um pódio. A Bruna aparece no meio da discussão, né? Conta qual foi a história do Sapato. O Sapato continua sem entender, não gostou muito dessa história e sai da conversa. O Guimê vai atrás dele no banheiro e aí eles tentam resolver. Tá, beleza. Aí dá aquele climão no banheiro, eles meio que se dispersam. A Amanda disse que entende o sentimento do Guimê, mas ela disse que a relação do Sapato e dele melhorou muito nas últimas semanas, que não tinha por que trazer esse assunto à tona. Daí eles vão pra cozinha. Guimê, Sapato e Amanda. E aí eles tentam se reconciliar. E aí o Guimê pede desculpas. Papato, desculpa aí pelas ideias. Foi o que eu falei pro Alface, tá ligado? Eu tava trocando ideia com ele, só de coração, só pra resumir, pra não desgastar. Quando você chegou, foi bem no resumo. Eu sou um cara verdadeiro, eu não ia chegar e falar, poxa, Alface, e aquela música? Aí eu peguei e continuei o assunto quando tu chegou. No quarto, a Marvila e a Sara estavam na parede lá na porta tentando ouvir a conversa, tá? E é claro que a treta repercutiu entre elas ali no quarto. A Kay acordou, começou a tentar entender o babado que estava acontecendo. A Sara e a Marvila repassaram o que elas ouviram e entenderam. E aí a Marvila ainda disse assim, ó, o Guimê tava falando disso, que as pessoas já julgaram ele, que todo mundo do grupo dele, né, que já vi as pessoas falando pra mim que ele quer ser jogador, que ele quer acertar tudo o tempo todo. Então até a galera que gosta dele já tem essa visão sobre ele que não é legal. E aí a Kay disse, não é sobre quem ele é. Nunca chamei ele no jogo da discórdia e falei sobre a pessoa. É sobre quem ele é no jogo. Elas já tinham comentado sobre esse babado com o Gabriel na festa, tá? Quando a treta tava acontecendo ali pela festa e tal, a Marvel, o Gabriel e tal, eles já tinham falado disso na festa. Ainda no fundo do mar, a Kay disse que fica lendo o Guimê, porque ela e o Gustavo tinham uma visão sobre ele há muito tempo. E aí ela disse assim, ó, nota o comportamento dele de semanas atrás e de agora. Toda vez que ele tá em cima, ele anda com ar arrogante, sem olhar pra ninguém. Toda vez que ele atende o Big Fone, ele não tá nem aí pra ninguém. Só que em muitas dessas vezes, daí a Domitila que estava conversando com ela disse, só que em muitas vezes vejo ele tentando ser um grande jogador, vejo ele se perdendo nessa soberba e vai juntando coisas do grupo. Daí a Kay ainda sobre o Guimê, ela disse assim, ó, antes eu não escutava a voz dele aqui dentro, hoje eu só escuto ele falando alto e querendo mandar em todo mundo. Aí a Domitila falou de uma ação da Coca-Cola, que teve um momento que ela olhou pra Aline, o Alface e a Amanda e falei, oxe, só tem vocês aqui embaixo? Não sei se foi coisa da minha cabeça, mas parece que eles estavam tristes por isso. Aí a Kay falou, hoje na festa tava todo mundo separado, a Amanda toda hora. E aí a Domitila, eu acho que a Aline chorou hoje na festa.
E a Kay é porque ela tá sentindo essa coisa estranha. Então elas já começam a especular sobre uma separação do deserto. Bom, daí o Guimê tava se desculpando lá com a Amanda, porque quis ser sincero e colocar uma coisa pra fora que tinha mexido com o coração dele já há algum tempo, que é esse lance do Sapato ter priorizado o cowboy ao invés do deserto. E a Amanda disse pra ele e o Sapato conversarem amanhã. Aí o Guimê volta pra festa, indignado, né, por não poder agir na emoção, enquanto o Sapato sempre faz isso. Aí ele disse assim, hoje eu fui errado, eu fui na emoção e eu tô errado, então tá tudo certo, segue o game. O mano foi de emoção o tempo todo e eu tava lá apoiando ele. E a Bruna, ninguém tá falando isso, amanhã quando tiver sóbrio a gente conversa. E o Guimê não é sobre sóbrio. Aí o Guimê fica chateado com o Alface também, porque no meio da discussão o Alface tinha dito pro Sapato deixar as coisas pra lá, deixar pro passado o que era pro passado. E o Guimê não gostou disso. O Guimê ainda disse que nunca desacreditou nos sentimentos do Alface, né? Até quando ele fez coisas que ele, Guimê, não concorda, como foi gritar com a Bruna. Aí depois eles vão ali e aí o Alface fala, irmão, eu tô contigo na alegria e na tristeza. Pois bem, daí, minha gente, e o Guimê fala pro próprio Alface que ele tava chateado com ele, tá? Pois bem, lembra que o Sapato ficava andando atrás do Fred Nicásio querendo entender as coisas? Então, tudo que vai nessa vida volta, né? Sapato tava deitado pra dormir, quem é que sentou do ladinho da cama dele pra conversar? O Guimê. Em resumo, não quero te culpar, não quero ser um peso, mas poxa, tipo, precisou acontecer algumas coisas pra gente chegar nesse ponto. Só quero que você pense que naquele momento que você... Que no caso, quando o Sapato priorizou o cowboy, foi um momento que eu fiquei chateado. Pô, imagina esperar um bagulho de uma pessoa e não ter retorno? Mesmo que você tenha o seu direito, eu esperava muito de você uma parceria, do tipo, vamos embora. Daí eu entendi que você tinha as suas prioridades. E o Sapato tá, cara, mas deixa aí que eu quero dormir agora. Amanhã a gente conversa. E o Sapato... E aí o Guimê, não, é que eu quero falar. Bom, aí foi o after dos crias, mas flopou, tá? Flopou porque o Piggy Boss disse assim, ó, atenção, cuidado com as brincadeiras de mão de jogar as coisas nos outros. Por que que o Big Boss chamou a atenção? Porque eles estavam brigando de handball com uma toalha, tá? Bom, daí na sala, o Alface disse o seguinte, agora o Sapato vai levar esse assunto durante umas 10 semanas. Nisso, enquanto o after rolava, o Guimê e o Alface estavam conversando. E aí o Guimê disse pra ele, porque eles tiveram uma DR, né? Aí o Guimê, já era, parça, eu sou meu coração. E o Alface, tu tá chateado comigo? Ele, não, mas eu sou meu coração. Aí tu quer ficar me julgando? É tu querer falar, não devia ter falado porque era mais inteligente. Eu tenho que ser coração, eu tenho que ser eu também. Aí o Alface, tu não falou que o coração ia enganar o Sapato? Aí o Guimê, mano, mas outra coisa, se ele esse é o meu equilíbrio. Aí o Sapato, tá, então, por que tu tá chateado comigo? Ele, porque tu teve umas atitudes malucas. Podia ter falado, ó, na moral, resolve aí vocês dois, não quer falar não sei o quê. Aí eu faço, não, mas eu disse isso, que era pra acabar pra confusão. Guimê, não, mas não é assim que acaba a confusão. Aí acaba a confusão e eu que sou o louco. Daí o Guimê disse que não tava falando nada demais na festa pro Sapato, né, chegar ali e perguntar qual era a fita e que ele não ia mentir. E que foi a partir dali que o Sapato não entendeu e começar a pegar pilha sem deixar ele ao menos se explicar. Pois bem... Ânimos se acalmaram, o Alface pega o Fred Desimpedidos, conta pro Fred Desimpedidos o que aconteceu, disse que o Sapato ficou pistola, aí o Fred falou, eu vi, cara, ele foi até deitar, né? E aí eu falo assim, a merda foi feita já. Eu falei pro Guimê, tem coisas que a gente não precisa dizer. Aí o Fred, por enquanto, né? Por enquanto. Aí o Alface disse que nem aconteceu o negócio, que o Guimê já tava falando de uma coisa que já tinha passado e que tudo bem que talvez ele precise votar no Sapato, mas que não vai ser agora, então pra que puxar esse assunto? Bom, o Sapato não conseguiu dormir, foi tomar um chá, ficou reflexivo lá no quarto, na cozinha. No quarto, o Guimê se explicava com a Bruna sobre toda essa situação, ele disse que tava entendendo, que ele ia acabar se desentendendo com as pessoas por causa desse quarto, que o resumo dele sobre isso é que ele gosta do Sapato, que ele tem uma amizade com o Sapato, mas toda vez que eles trocam ideia, ele fala pra ele, mano, independente do que acontecer daqui pra frente e tal. Então, como ele tava conversando com o Alface e o Sapato chega, que ele não queria trocar de assunto, que ele não queria ser falso e trocar de assunto, né? Então ele contou pra ele as coisas que ele não concordava e que isso não é ser falso, e que ele entende que ele é trouxa, que ele é sincero, que ele é vacilão, e que ele não conseguiu mentir na hora que ele chegou ali, porque ele é coração e tal, que talvez ele não tivesse precisado chamar essa história toda agora, mas que é isso, e que no ponto de vista dele ele não tá errado, que ele errou quando pediu desculpas, e que pra finalizar, ele foi trocar ideia com ele no quarto, e aí o Sapato não quis, dizendo que eles trocam uma ideia na outra hora e tal. E aí o Guimê ainda disse, sabe qual foi o resumo? De coração, não tô guardando rancor, eu gosto muito
dele, mas vamos seguir. Amanhã a gente troca uma ideia se for necessário. E se for para nós discordar de ideias, já era, chegou o momento. O Guimê ainda disse que ficou bolado porque o Alface mandou o Sapato dormir, né? E porque ele tava trazendo as coisas do Sapato, que ele ficou pistola com isso, que ele não gosta dessas coisas. E aí o Guimê também disse que não gostou da Bruna dizendo que ele tava bêbado e que ele não era pra ele discutir naquele momento. Tenso, né? Eu falei que o deserto não ia muito longe sem brigar. Babado. Acha que terminou? Não. Tem treta ainda do Fred Desimpedidos com a Larissa. Tem mais coisa pra te contar. Essa festa rendeu. E eu volto daqui a pouco com mais um vídeo. E meio-dia com a nossa live babada. Te espero. Até mais. Tchau, tchau.